Rei Salomão, uma história de glória e sabedoria. Bem-vindos a esta jornada pela vida do rei mais sábio que já governou Israel. Salomão governou Israel por aproximadamente 40 anos, 970 a 931 a.C., em um período conhecido como a Era de Ouro de Israel. Sob seu reinado, o reino alcançou o auge de sua extensão territorial, poder econômico e influência política na região. Conhecido principalmente por sua extraordinária sabedoria, Salomão recebeu este dom diretamente de Deus após pedir discernimento para governar com justiça. Esta sabedoria se manifestou em seu famoso julgamento entre duas mães que disputavam um bebê, em suas decisões políticas estratégicas e em sua vasta produção literária. É tradicionalmente creditado como autor de 3 livros bíblicos: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Estes textos representam uma rica coleção de sabedoria prática, reflexões filosóficas sobre o sentido da vida e poesia romântica que continua relevante até hoje. Após consolidar seu reinado, Salomão teve um encontro divino que mudaria para sempre sua vida e a história de Israel. Em Gibeão, enquanto oferecia sacrifícios, o Senhor apareceu a Salomão em sonho e fez uma oferta extraordinária que revelou o verdadeiro caráter do jovem rei. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E Reis 3:5. Em vez de pedir riquezas, longa vida ou a morte de seus inimigos, Salomão demonstrou humildade e preocupação com seu povo. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. E Reis 3:9. Esta escolha agradou tanto ao Senhor que ele não apenas concedeu a Salomão sabedoria sem igual, mas também acrescentou bênçãos que o jovem rei nem havia pedido. Também te dei o que não pediste, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá entre os reis nenhum como tu em todos os teus dias. A primeira demonstração pública da extraordinária sabedoria de Salomão veio através de um caso que parecia impossível de resolver. 2 mulheres viviam na mesma casa e deram à luz com apenas 3 dias de diferença. Quando um dos bebês morreu durante a noite, uma disputa sobre a maternidade do bebê sobrevivente surgiu. Disse o rei: trazei-me uma espada. Então disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. E Reis 3, 24 a 25. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. E Reis 3:26. Este julgamento notável espalhou a fama de Salomão por todas as nações, pois todo o Israel ouviu o juízo que o rei havia julgado e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E Reis 3:28.
Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém, cumprindo o sonho de seu pai Davi. Esta estrutura monumental se tornaria o centro da adoração israelita por séculos e um símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Durante a dedicação do templo, a glória do Senhor encheu o lugar como uma nuvem, confirmando a aprovação divina. Como filho de Davi e Batseba, sua legitimidade foi contestada por seus irmãos mais velhos. O reinado de Salomão é lembrado como a Era de Ouro de Israel. Durante 40 anos, a nação desfrutou de paz e prosperidade sem precedentes. A sabedoria do rei atraía visitantes de terras distantes, estabelecendo Israel como uma potência cultural e econômica na região. Esta transição de poder, embora turbulenta, estabeleceu as condições para o que seria conhecido como a Era de Ouro de Israel, marcada por paz, prosperidade e sabedoria. Seus primeiros atos como monarca já sinalizavam um reinado diferente, onde a sabedoria e a justiça teriam precedência sobre a força militar que caracterizou grande parte do reinado de seu pai. Salomão, então, proferiu uma das mais belas orações registradas na Bíblia, consagrando o edifício a Deus e pedindo bênçãos para o povo. Além de rei, Salomão foi um prolífico escritor e proferiu 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. A unidade do reino, conquistada com tanto esforço por Davi, estava prestes a se desfazer por causa da infidelidade de seu filho a Deus. A história de Salomão ensina que nem mesmo a maior sabedoria humana é suficiente quando nos afastamos dos princípios divinos. As sementes da divisão já estavam plantadas, e após sua morte, o reino se dividiria sob o reinado de seu filho Roboão, exatamente como Deus havia anunciado. Esta situação criou um ambiente de tensão política na corte israelita, onde diferentes facções apoiavam diferentes pretendentes ao trono. Apesar de toda sua sabedoria,
Salomão demonstrou uma profunda fraqueza que eventualmente comprometeu seu legado. O homem que construiu o templo para o Deus de Israel cedeu às influências de suas numerosas esposas estrangeiras, permitindo a introdução da idolatria em seu reino. Esta contradição entre a sabedoria extraordinária de Salomão e sua falha moral representa um dos mais profundos dilemas da natureza humana. Apesar de suas falhas, o legado literário e espiritual de Salomão permanece como um dos mais valiosos tesouros da história da humanidade. Seus escritos inspirados formam uma parte significativa da literatura sapiencial da Bíblia e continuam a oferecer orientação até hoje. O templo que Salomão construiu permaneceu como centro da adoração israelita por aproximadamente 400 anos, até sua destruição pelos babilônios. Mais importante que a estrutura física, contudo, foi o conceito de um lugar sagrado de encontro entre Deus e seu povo, que continua a influenciar as tradições religiosas até os dias atuais. A vida de Salomão é um estudo fascinante de contrastes. Um homem dotado de sabedoria divina que eventualmente cometeu erros profundamente humanos. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias contradições e sobre o verdadeiro valor da sabedoria. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Obrigado por assistir o vídeo. Curta e compartilhe para mais histórias. Um forte abraço e até o próximo vídeo.